Olá, comunidade. Antes de eu começar, peço que se inscreva. Sua participação é fundamental. O que vou contar a vocês é confuso, até para mim. Embora eu não entenda completamente, e mesmo com o passar do tempo, ainda tenho dificuldade para processar. Por favor, peço que esta história permaneça anônima. Os nomes, locais e detalhes são imprecisos, portanto, para minha segurança, prefiro mantê-la aqui. Depois que vocês conhecerem a história, entenderão o porquê. Para começar, preciso contar sobre minha irmã gêmea, Luísa. Sempre fomos idênticas, tanto que crianças, confundíamos professores, amigos e até nossa mãe por brincadeira. Durante anos, nossa ligação foi intensa, inseparável, mas tudo começou a mudar quando entramos no ensino médio. Enquanto Luísa se destacava, cercada de colegas e admiradores, eu permanecia à sombra, silenciosa e observadora. A diferença entre nós crescia como um abismo, mas ainda acreditava que nada poderia quebrar nosso vínculo. A primeira rachadura profunda surgiu quando descobri que Luísa havia lido meu diário secreto. Cada palavra, cada confissão, cada sentimento que escondia dela foi exposto. Pouco tempo depois, ela iniciou algo com alguém que eu amava em silêncio. Não era o romance em si que me machucava, mas a intenção por trás, uma ferida que parecia feita para me atingir. Desde então, Luísa começou a mudar de um jeito que me deixava inquieta. No último ano do colégio, percebi que ela frequentava pessoas muito mais velhas do que nós. Ela inventava desculpas plausíveis para nossa mãe, e eu, temendo criar conflitos, preferia não contar nada. A distância entre nós aumentava. Em casa, seu comportamento se tornava estranho. Ela era ríspida, distante, com olhares que pareciam carregar um desdém que eu não entendia. Uma tarde, ao voltar de uma visita a uma amiga, ouvi gritos vindo do quarto dela. Subi as escadas e encontrei velas apagadas, símbolos estranhos desenhados no chão e livros abertos com anotações ilegíveis. Luísa me olhou com uma expressão que congelou meu sangue. Disse algo que ainda ecoa na minha memória. Eu sou o elemento, e você é a que me prende. Naquele instante, percebi que nossa relação tinha mudado para sempre. Algo invisível e perigoso havia se instalado entre nós, algo que não podia ser explicado. Desde aquele dia, uma sensação constante de ser observada passou a me acompanhar. E mesmo que ninguém mais percebesse, eu sabia que havia segredos, forças e intenções escondidas que não poderiam ser ignoradas. A história que se inicia agora é sobre essa distância que cresceu entre nós, sobre o que estava por vir e sobre o terror silencioso que se escondeu por trás do reflexo de minha própria irmã. Os meses seguintes foram um teste constante à minha sanidade. Luísa desaparecia por horas, às vezes dias, e eu só conseguia vê-la na escola, com aquela fachada perfeita de garota popular e sorridente. Em casa, porém, o ar era pesado, carregado de olhares que eu não conseguia decifrar. Às vezes, quando passava pelo corredor, sentia como se seus olhos me seguissem, e uma sensação estranha apertava meu peito, como se ela pudesse enxergar meus pensamentos mais íntimos. Certa noite, ouvi vozes baixas no quarto dela, murmúrios que não consegui compreender, mas que me deixaram em alerta. Esperei que se calassem, mas eram repetitivas e cada vez mais intensas. Quando tentei olhar através da porta entreaberta, Luísa estava ajoelhada sobre o chão, cercada de símbolos riscados com precisão, velas acesas e objetos que eu jamais tinha visto antes. Seu olhar, quando percebeu minha presença, era frio e distante, diferente de tudo que eu já tinha visto. Ela levantou a mão e fez um gesto que me fez recuar. Uma força invisível parecia me prender ali, e meu coração disparou como se quisesse sair do peito. Com o tempo, as visões começaram.
Nem sempre quando eu dormia, mas frequentemente durante a tarde, no silêncio da minha casa ou em dias chuvosos. Luísa surgia em meus sonhos, cercada de luzes que piscavam de maneira estranha, símbolos no chão e uma presença que me oprimia. Eu via, sentia e ouvia, mas não conseguia agir. Era como se alguém tivesse me colocado no papel de espectadora obrigatória de rituais que eu não entendia. Em algumas dessas visões, sua voz ecoava, profunda e firme: "Você é o preço." E então o espaço ao redor dela mudava, sombras se alongavam, e algo parecia puxar minha energia, arrancando de mim qualquer sensação de segurança. A faculdade se tornou um refúgio, mas também um palco para o medo. A cada telefonema não atendido, a cada mensagem sem resposta, sentia o eco de sua presença. A vida cotidiana começou a se confundir com o sobrenatural. Pequenos acontecimentos, como objetos que desapareciam ou se moviam sozinhos, ruídos estranhos nos corredores vazios e um frio inexplicável, fizeram-me questionar minha própria percepção. Era como se Luísa estivesse sempre ali, mesmo quando fisicamente distante, e sua influência fosse invisível, mas presente. Minha mãe, ocupada com o trabalho, não suspeitava da gravidade da situação. E eu, presa entre o amor por minha irmã e o medo do que ela se tornará, mantinha silêncio. Cada dia era uma batalha para manter minha sanidade, cada noite um teste à coragem. O que Luísa estava realmente fazendo? Porque eu parecia a única a perceber. Essas perguntas permaneceram sem resposta, deixando-me com uma sensação constante de que algo terrível estava sendo preparado e que meu destino poderia estar irremediavelmente ligado ao dela. Então, o dia que mudaria tudo finalmente chegou. Um encontro inesperado, um acidente e o início de uma sequência de eventos que nenhum de nós poderia controlar. Mas isso faz parte de algo maior, algo que ultrapassa a compreensão e que revelarei em breve, quando tudo estiver prestes a atingir seu ápice. O acidente aconteceu em uma tarde de chuva intensa, há exatos 10 anos, na cidade onde tudo começou. Eu voltava da faculdade, o carro escorregando nos becos encharcados, cada gota de chuva como um tambor batendo na minha cabeça. Então, ouvi algo que me congelou, uma voz masculina, distorcida, repetindo meu nome entre o som da chuva e do motor. Clara, Clara. Era impossível, mas havia algo ali, certo e errado ao mesmo tempo. E foi quando a vi. No meio da avenida, Luísa me observava, parada, imóvel, como se estivesse esperando que eu passasse. Meu coração disparou. Olhar para ela não era apenas ver minha irmã. Era encarar algo que não pertencia a este mundo. Cada reflexo na água parecia multiplicar sua presença, e por um instante, senti que o chão podia se abrir e engolir meu carro junto. Tentei passar rápido, mas meu instinto me fez frear bruscamente. O mundo se tornou um borrão de luzes, sons e medo. O impacto foi inevitável. O carro bateu, e o silêncio me envolveu. Quando despertei, tudo parecia flutuar entre realidade e pesadelo. Meu corpo estava imóvel, mas minha mente via, sentia, percebia. Luísa estava em todos os cantos, em todos os espaços que eu não podia tocar, realizando rituais estranhos, com velas negras e símbolos riscados com sangue que não conseguia identificar. Suas mãos erguiam facas e objetos pontiagudos, como se cada gesto fosse calculado para me manter prisioneira de algo invisível. O que mais me apavorava era o que minha própria consciência me dizia. Eu não estava sonhando. Tudo era real. Cada murmúrio, cada gesto, cada sombra parecia direcionado a mim. Ela dizia algo repetidamente, palavras que eu não compreendia completamente, mas que carregavam ameaça e intenção. Você é o preço. Você é o preço. O tempo se dilatava. Segundos se tornavam horas,
e minha respiração se misturava à chuva que parecia entrar mesmo sem estar na rua. Foi então que senti algo diferente. Uma força invisível, mas cálida, começou a me empurrar, libertando-me da opressão que Luísa exercia. Sua expressão, antes cheia de raiva e intenção, começou a vacilar. O ambiente ao redor dela se desfazia, sombras se dissipavam, e um silêncio profundo tomou conta. Por um instante, tive a sensação de que estávamos ligadas de uma forma que transcendia o medo e a raiva. O vínculo das gêmeas era mais forte do que qualquer ritual ou maldição. Quando abri os olhos novamente, estava no hospital. A chuva lá fora ainda caía, mas o mundo parecia ter voltado ao lugar. Nada do que eu tinha visto parecia possível de explicar, mas sabia, com uma certeza que ainda hoje me assusta, que Luísa havia cumprido algo que eu jamais compreenderei totalmente. Sobrevivi, mas algo do que aconteceu naquele dia permanece comigo, invisível e silencioso, sempre lembrando que há forças que não podemos controlar, mesmo quando acreditamos estar a salvo. Os dias após o acidente foram uma mistura de alívio e medo. Sobreviver foi um milagre, mas carregar o que aconteceu comigo me tornou uma guardiã de segredos que ninguém poderia compreender. Minha mãe, ainda perplexa e em choque, tentava juntar os pedaços, mas a ausência de respostas fazia seu coração pesar. Luísa nunca retornou, nem para a universidade que dizia ter escolhido, nem para nos dar explicações. Era como se tivesse sido engolida por um mundo que nós não pertencíamos. Entre o silêncio do hospital e os dias que se seguiram, comecei a perceber sinais sutis de sua presença. Um reflexo que não era meu, um suspiro quase imperceptível ao meu lado, odores que lembravam incenso ou ervas queimadas. Eu sabia que algo dela ainda pairava, que parte daquilo que ocorreu ainda não havia se dissipado. E mesmo assim, o terror se misturava a uma estranha sensação de proteção. Algo me dizia que, de certa forma, nossa ligação permanecia, mesmo que ela estivesse em outro plano. Com o tempo, minha vida voltou lentamente ao cotidiano. Retornei à universidade, estudei, encontrei amigos, tentei retomar a normalidade. Mas, à noite, quando o silêncio dominava, eu sentia o mesmo frio que sentirá no claro onde a vi nos rituais. A lembrança de cada gesto, cada palavra, cada símbolo ainda me atravessava como uma sombra que não se vai. E compreendi que Luísa não era apenas minha irmã. Ela era um enigma, uma força que ultrapassava qualquer explicação racional. Alguns podem chamar isso de fantasia, alucinação ou coincidência. Eu sei a verdade. Há eventos que não podem ser compreendidos, forças que existem além do que podemos ver, tocar ou medir. E embora a vida siga e eu tenha sobrevivido, ainda sinto a presença dela, às vezes próxima, às vezes distante, sempre observando, sempre lembrando que há coisas que nunca se desfazem totalmente. No fim, aprendi que o amor e o medo podem coexistir e que os laços de sangue têm poder mesmo sobre o impossível. Luísa partiu, mas deixou marcas profundas que moldaram quem eu sou. O que aconteceu há 10 anos ainda me assombra, mas também me fortalece. E, ao olhar para o futuro, sei que nosso vínculo permanece invisível, silencioso, um lembrete constante de que certas histórias não terminam nunca completamente. Para vocês que ouviram até aqui, lembrem-se, o desconhecido está mais próximo do que imaginamos. Às vezes, a sombra que sentimos atrás de nós não é apenas fruto da nossa imaginação. E mesmo que a vida continue, algumas presenças deixam cicatrizes que o tempo jamais apagará. Se você ficou arrepiado com essa história, não vá embora ainda. Inscreva-se no canal e faça parte da nossa comunidade, onde cada relato da noite te levará a lugares que você nunca imaginou.
clique no sininho para não perder os próximos vídeos e descubra os segredos mais sombrios que ainda estão por vir. Até a próxima!